Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje eu vou dar continuidade ao estudo do livro Boa Nova, tratando do capítulo 9, que tem como título Velhos e Moços. Bom, como diz o título, Humberto de Campos vai tratar sobre essas duas faixas etárias, focando especificamente no Zelote, Simão o Zelote. E por que ele foca no Simão o Zelote? Porque o Zelote, ele está passando por uma fase tristonha, porque ele sente que ele já não dispõe mais da força física que os discípulos Tiago e João dispunham. Tiago e João estavam cheios de força, porque eles eram bem mais jovens, e idealizando como que eles poderiam divulgar os ensinos de Jesus. Aliás, eles só estavam esperando Jesus dar o start para que eles pudessem sair da Galileia e começar então esse processo de divulgação. Simão Zelote, ele achava que ele não daria conta de acompanhar os discípulos mais jovens, visto que ele se sentia já enfraquecido, ele achava que já estava velho, o que na verdade não era verdade. Ocorre que depois dos seus 30 anos, devia ser mais ou menos a idade do Zelote, já era considerado uma pessoa madura, enquanto Tiago e João deviam ter por ali uns 18, 19 anos, pelo que a gente pode interpretar do texto. Então, o o Simão Zelote, ele começa a cismar, né? Pensar sobre aquela situação dele e resolve então ir conversar com Jesus. E ele então fala com Jesus das suas tristezas, dos seus receios de não conseguir divulgar a doutrina da mesma forma que os mais jovens conseguiriam. E então ele vai falar com Jesus sobre isso. E Jesus então fala para ele, conversa com ele, e é muito interessante porque Jesus começa a conversa dizendo que Deus era muito mais velho do que todos nós. E nem por isso ele era menos produtivo, né? É bem interessante. Ele fala assim, ó: poderíamos acaso perguntar a idade do nosso Pai Celestial? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? Bom, feita essa pergunta, Jesus faz uma comparação com a nossa vida e a árvore, onde ele vai falar de todas as fases da árvore, né, começando pelo iniciozinho, né, os primeiros rebentos, que seria então comparado conosco nas nossas idades iniciais. Depois ele fala que a árvore vai dar as primeiras flores, aí ele compara com a adolescência. Depois ele fala que a árvore vai dar o fruto. E não vamos esquecer que é na flor, a flor é que é o órgão reprodutor da árvore. É dela que vai nascer, vai preparar para que os frutos surjam, e o fruto é o resultado. O fruto, ele protege as sementes de onde vão brotar, vai nascer os futuros frutos ou frutas. Bom, dito isso, o Zelote, ele concorda com Jesus, mas continua falando que ele se sente depauperado, envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se obriga a sua alma na semeadura da doutrina de Jesus. Quer dizer, apesar de Jesus ter falado sobre, feita a comparação da vida com a árvore, ele ainda insiste nesse estado em que ele se encontrava. Aí Jesus fala para ele assim: achas que os moços de amanhã
poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Então, Jesus aqui, ele traz para Simão Zelote a importância da experiência. E ele vai dizer então o quê? Ó, você pode até estar envelhecendo, mas você adquiriu uma experiência de vida que os jovens vão precisar de você. Os jovens, por mais vigorosos que eles sejam, eles não dispõem da experiência dos mais velhos. Por isso é que ele diz, ó, achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Era o caso do Zelote. Você está envelhecendo, mas você acha mesmo que os moços vão poder fazer alguma coisa sem a sua contribuição? E aqui eu me lembro de uma fala do Isaac Newton, o Sir Isaac Newton, né? Ele é Sir porque ele recebeu esse título em função da sua grande contribuição para a ciência. E ele diz o seguinte, abre aspas, se cheguei até aqui foi porque me apoiei no ombro de gigantes, fecha aspas. Quer dizer, o Isaac Newton foi aquele cientista que descobriu a lei da gravidade, né? Conta-se, né, e a gente sabe que não foi bem assim, que ele estava debaixo de uma árvore e cai uma maçã sobre a cabeça dele e ele então descobre essa lei. Bom, o que a gente pode aprender com essa frase do Isaac Newton? Veja, ele fala que ele subiu no ombro de gigantes, ou seja, de criaturas que vieram antes dele e que trouxeram conhecimentos importantes sobre os quais ele se apoiou para ver mais além. E assim somos nós. Nós nunca descobrimos nada do zero. A gente sempre aprende com quem veio antes. Aprendemos com os nossos pais, com os nossos mestres, com os mestres dos nossos mestres, e nós vamos subindo nos ombros dessas criaturas que o Isaac Newton chama de gigantes. A cada etapa, nós vamos vendo um pouquinho mais longe. Por isso é que ele fala, se cheguei até aqui foi porque me apoiei nos ombros de gigantes. Fecha aspas para o Isaac Newton. Então, o Jesus vai falar exatamente sobre isso. Antes, né, do Isaac Newton, ele fala, olha, você acha que os jovens vão poder fazer alguma coisa sem se apoiar nos ombros de vocês? Dito em outras palavras, né? E aí, Jesus continua dizendo que os jovens, esse entusiasmo dos jovens, o entusiasmo é muito importante, mas muitas vezes esse entusiasmo é recheado de muitas ilusões, porque por falta de experiência, o jovem não avalia as dificuldades da vida, as consequências. Então, novamente, Jesus dá uma força para que o Zelotes se sinta importante, né? Ele pode até estar mais envelhecido, mas ele não deixa de ser importante por causa disso. E Jesus fala assim, que o Zelote se mostra um pouco magoado com relação ao Tiago e ao João, que são os jovens que estavam conversando. E quando ele volta para casa, ele vê esses dois jovens ainda conversando e conversando até levando o seu entusiasmo para outros jovens. E Jesus fala para o Zelote que ele devia perdoar os jovens e ser para esses jovens um exemplo de vida. E o Zelote, ele guarda esse ensino de Jesus e quando ele vai para casa, ele vai com uma nova ideia sobre a vida, que aliás era o efeito que Jesus produzia em todos eles. Então, quando ele volta para casa, ele encontra então o Tiago e o João. Então, depois que os dois já tinham conversado, estavam se
Simão Zelote fala assim para o Tiago. Tiago, abre aspas. Será que o espírito tem idade? Olha como ele já modificou a forma de ver a vida, né? Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? E que homem do mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra se não tivesse a precedê-lo a experiência de seus pais. Então, aqui, em outras palavras, né, o Zelote fala justamente isso, né? A experiência dos mais velhos é sempre importante para os mais jovens. E essa lição do Zelote me parece muito pertinente, porque esse comportamento dos mais jovens é um fato da realidade. Os jovens têm essa tendência de acharem que eles sabem mais, que eles sabem tudo. E com isso, muitas vezes eles menosprezam os mais velhos, eles acham que os mais velhos estão ultrapassados e etc. Por outro lado, muitas vezes os mais velhos acabam achando que os jovens têm razão, menosprezando o próprio conhecimento. Então, aqui, o que Jesus está chamando a atenção é que todos nós somos colocados aonde somos colocados por uma razão. Os jovens têm mais força física, têm mais disposição, mas não dispõem da experiência dos mais velhos. Os mais velhos podem não ter o mesmo vigor, mas, em compensação, eles têm o conhecimento, a experiência que pode ajudar os mais velhos a tomarem decisões melhores na vida. Então tá aqui o capítulo 9. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.